Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro. A gente vai mostrar nessa edição que o relatório da CPI da Covid foi aprovado ontem e pede indiciamento de mais de 70 pessoas. O líder caminhoneiro Zé Trovão se entregou à Polícia Federal. E você vai ver também que no Equador, manifestantes e a polícia entraram em confronto durante protestos contra o governo. Depois do anúncio da liberação da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o consulado americano retomou o agendamento para novos vistos de turistas. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reabriu nesta terça-feira novas vagas de pedido de visto para turistas brasileiros que queiram viajar para o país ainda neste ano. O processo estava suspenso desde maio de 2020 por restrições provocadas pela pandemia. A principal exigência para o turista poder entrar nos Estados Unidos é ter o ciclo vacinal completo. O comprovante deve ser apresentado durante a entrevista. Todos os imunizantes autorizados pela Anvisa e pela OMS serão aceitos. A embaixada não informou o número de vagas e nem quantas pessoas aguardam na fila de espera. O presidente americano Joe Biden editou o decreto que suspende as restrições de viagens e, a partir do dia 8 de novembro, turistas vacinados poderão entrar no país. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto aprovado pelo Congresso que flexibiliza a lei de improbidade. Pelo texto dos deputados e senadores, a partir de agora só haverá punição se ficar aprovado que os administradores públicos, como prefeitos, governadores e presidentes, cometeram um erro com a intenção de lesar os cofres públicos. Alvo de um mandado de prisão, o líder caminhoneiro Zé Trovão se entregou à Polícia Federal. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, retornou ao Brasil e se entregou à Polícia Federal nesta terça-feira em Joinville, Santa Catarina. Ele foi alvo de uma ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretada no início de setembro, por incitar violência e atos antidemocráticos nas manifestações de 7 de setembro. Trovão estava foragido há 2 meses e a prisão foi confirmada pela Polícia Federal. O caminhoneiro teria viajado do México para o Peru na semana passada com o objetivo de retornar para o Brasil. Chegou no último final de semana e ficou escondido alguns dias com sua família até se entregar nesta terça-feira. Apesar da ordem de prisão, o nome de Marcos Antônio ainda não tinha sido incluído na lista de difusão vermelha da Interpol e, por isso, ele não poderia ser preso no exterior pelas autoridades mexicanas. Agora, a expectativa da defesa é tentar converter a prisão preventiva em medidas cautelares, para permitir que ele cumpra a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Zé Trovão informou que iria se entregar em um vídeo divulgado em seu canal do Telegram. O Brasil criou 314 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em setembro. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os 5 setores da economia tiveram mais contratações do que demissões no mês passado, com destaque para o de serviços. No ano, o saldo é de pouco mais de 2,5 milhões de novos empregos. A CPI da pandemia aprovou o relatório do senador Renan Calheiros. Senadores da base do governo apresentaram votos em separado e acusaram os senadores do chamado G7 de produzirem uma falsa narrativa sobre a situação da pandemia durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a aprovação, a Comissão de Inquérito encerra os 6 meses de trabalhos, pedindo o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas. O relatório do senador Renan Calheiros foi apresentado nesta terça-feira com 109 novas páginas, onde foram incluídos novos nomes de indiciados. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, foi incluído na lista, como outros envolvidos no esquema de logística e distribuição de oxigênio ao estado durante o agravamento da crise sanitária. O pedido foi feito pelo senador amazonense Eduardo Braga, que afirmou que o que houve no estado foi crime de saúde pública. Calheiros voltou a destacar o indiciamento de Jair Bolsonaro e ministros de Estado, a quem atribuiu responsabilidade pelo agravamento da pandemia e o elevado número de mortes. Os senadores da base do governo não concordaram com o relatório de Calheiros e apresentaram votos em separado. Também criticaram a falta de investigação a estados e municípios. Esta CPI, por ignorância ou má fé, vendeu ao país informações que passam a impressão de que o governo federal é o único responsável pela condução do serviço de saúde, negando
a descentralização, a existência de uma rede regionalizada e hierarquizada, como determina a Constituição. Pior ainda é quando se busca atribuir ao presidente da República o crime de causar a pandemia. Como visto para o relator, não foi o vírus, seja qual for sua origem, mas o presidente da República, o causador da pandemia, seguindo a tipificação penal que foi apresentada para ficar apenas em um dos muitos absurdos e atecnias jurídicas. Eduardo Girão também apresentou voto em separado, pediu o indiciamento de Carlos Gabas e investigação no consórcio Nordeste. Pediu ainda investigação de crime de prevaricação contra a mesa diretora da CPI da pandemia. Requeiro o indiciamento do senhor Carlos Gabas por estar em curso dos seguintes ilícitos: 1. Organização criminosa, improbidade administrativa, 2. Fraude em licitação, corrupção passiva. E 5, nos últimos 30 segundos, requeiro ainda o aprofundamento das investigações, no mínimo por organização criminosa, sobre o papel desempenhado nas negociações da Precisa com o governo federal. Advogo e requeiro a tese do aprofundamento das investigações pela PGR, da possibilidade de ocorrência do crime de prevaricação pela mesa diretora, pelos motivos que aqui coloquei, de não deliberar sobre requerimentos que foram arquivados, engavetados nessa comissão. Luiz Carlos Reis também criticou a condução dos trabalhos da CPI e afirmou que os senadores se negaram a buscar a verdade sobre a pandemia e criaram falsas narrativas sobre o governo federal e as vacinas. Um exemplo foi o depoimento do senhor Dimas Covas, quando se fala aqui especificamente sobre a questão que o Brasil poderia ter comprado, senador Bezerra, 100 milhões de doses ainda em dezembro do ano passado. O senhor Dimas Covas, quando o senador Marco Rogério fez a sua apresentação aqui, disse textualmente, num vídeo que foi mostrado aqui, ao então governador Dória: nós só teremos vacina a partir do dia 15 de janeiro. Disse ele ao governador que eu questionava. Isso está gravado nessa CPI. Nesta terça-feira, o senador Luiz Carlos Reis foi incluído na lista de indiciados pelo senador Renan Calheiros. O relator considerou que Reis fez parte do chamado gabinete paralelo e ajudou na divulgação de notícias falsas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou o indiciamento um exagero. O pedido de inclusão do senador Reis na lista de indiciados foi feito pelo senador Alessandro Vieira. O senador Luiz Carlos Reis é um homem respeitado no estado do Rio Grande do Sul. O que ele fala repercute na vida das pessoas. Essa comissão, a ciência, os livros, a imprensa, todos já apresentaram um volume imenso de informações que mostra que esses dados que o senador repete aqui são falsos. Mas, infelizmente, o eleitor do Reis, lá no interior do Rio Grande do Sul, ele vai entender que é verdadeiro, porque ele está abrindo a internet e está vendo o senador Reis repetindo todos os dias, sem nenhuma reprimenda. Essa CPI teve a coragem de pedir o indiciamento do presidente da República, do líder do governo. Não pode fechar os olhos com relação ao comportamento do seu colega parlamentar, senador da República, que repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão. Na última sessão da CPI da pandemia, os senadores também aprovaram a quebra de sigilo das redes sociais de Jair Bolsonaro e pediram ao Supremo o banimento das contas do presidente pela disseminação de notícias falsas. O pedido foi motivado especialmente por um vídeo de Bolsonaro onde ele associa o aumento de casos de HIV com o uso da vacina contra a Covid-19, o que é uma informação falsa. O senador Randolfo Rodrigues requer a transferência de sigilos, a suspensão de acesso a redes sociais e a retratação do presidente da República quanto à sua recente declaração sobre a Covid-19 e HIV. Em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Jorginho é contra? Contra. 2. Os dois requerimentos? O primeiro votei contra, quero que Vossa Excelência consigne e esse também. O senador Jorginho é contra. Ao longo do dia, todos os membros da CPI da pandemia tiveram pelo menos 15 minutos para discutir o relatório e se manifestar sobre o trabalho da CPI. O senador Flávio Bolsonaro, suplente da comissão, criticou o indiciamento de Reis, de Bolsonaro e de toda a investigação feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Xingue-o do que você é. Acuse-o de fazer o que você faz. Essa foi a máxima usada por muitos senadores de oposição aqui durante os trabalhos da CPI. Acusam o presidente Bolsonaro de ser contra a vacina,
mas não fizeram absolutamente nada para que uma vacina sequer chegasse até o braço do brasileiro. O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou em nota que a CPI tem motivação político-eleitoral. Disse que não foi sequer investigado e seguirá trabalhando pelo Estado. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 7ª parcela do auxílio emergencial para nascidos no mês de julho. O saque do benefício vai ser liberado para esse grupo a partir de 11 de novembro. Também recebe hoje a 7ª parcela quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com final 8. A inflação medida pelo IPCA, o IPCA 15 do IBGE de outubro, foi de 1,2%. O índice mais alto para o mês de outubro dos últimos 26 anos foi puxado pelos custos da energia elétrica. Nos últimos 12 meses, o indicador que serve como prévia para o índice oficial de inflação acumulou uma alta de 10,3%. Vamos ver a previsão do tempo para essa quarta-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, o sol aparece entre nuvens e a máxima não passa de 23 graus. Na cidade do Rio de Janeiro, o tempo vai ficar parecido com os últimos dias, máxima de 24 graus, céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Aracaju tem previsão de chuva volumosa, máxima de 29 graus. Em Manaus, capital do Amazonas, a previsão é de chuva forte durante a tarde. A máxima pode chegar a 27 graus. Em Campo Grande, o sol aparece entre nuvens e os termômetros podem atingir 31 graus. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar dos confrontos durante protestos no Equador. Até já! H 8h46 no horário de Brasília, manifestantes e policiais se enfrentaram no Equador. Grupos protestaram contra a política econômica do governo. As manifestações foram convocadas por organizações indígenas para denunciar a política econômica do governo de Guilherme Lasso. O gatilho para a mobilização foi o aumento de até 12% no preço do combustível. Durante os protestos, foram registrados confrontos com a polícia. Os indígenas que participaram da queda de 3 presidentes entre 97 e 2005 exigem que o governo congele os preços do diesel e da gasolina comum. Morreu na noite de ontem, no Rio de Janeiro, aos 75 anos, o autor de novelas Gilberto Braga. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, desde sexta-feira. A morte foi causada por uma infecção generalizada. Gilberto Braga já havia passado por uma cirurgia no coração e tinha dificuldades para andar. O autor escreveu mais de 20 novelas. Entre os maiores sucessos estão Dancing Days, Vale Tudo e Celebridade. Em 2008, ele venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela com Paraíso Tropical. As manifestações se multiplicaram no Sudão. Os manifestantes estão exigindo a libertação do primeiro-ministro deposto Abdallah Hamdok. De acordo com uma fonte militar, Hamdok foi levado para sua casa na capital sudanesa, onde foram tomadas medidas de segurança no perímetro do domicílio, sem querer informar se agora está em prisão domiciliar. O gabinete do premier confirmou a informação, acrescentando que ele e a esposa estão sob estreita vigilância. Na segunda-feira, todos os dirigentes civis do Sudão foram detidos, antes do general Abdel Fattah al-Burhan anunciar a dissolução de todas as instituições do país. O golpe de Estado retarda um processo de transição iniciado em 2019 que destituiu o ditador Omar al-Bashir do poder. Civis e militares formaram um conselho soberano com o objetivo de organizar eleições livres até o final de 2023, mas agora os manifestantes acusam os conspiradores do golpe de Estado de terem traído a Revolução de 2019. A Receita Federal arrecadou mais de 149 bilhões de reais em impostos em setembro. É um recorde para o mês em 21 anos. Em 2020, a arrecadação no mesmo período foi menor por causa da atividade econômica reprimida em consequência da pandemia. No município do Rio de Janeiro, o uso de máscaras em locais abertos deixará de ser obrigatório. A medida deve sair no Diário Oficial de hoje. É a primeira capital brasileira a flexibilizar a regra. Em locais fechados, a obrigatoriedade continua valendo. 65% da população da cidade já está completamente imunizada. Tanto a média móvel de mortes quanto a de casos de Covid deixaram de apontar queda e agora mostram estabilidade no país.
O Ministério da Saúde registrou mais de 400 mortes em 24 horas. O Brasil confirmou mais 442 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total chega a 606.246 vítimas da doença no país. Também foram registrados 13.424 novos casos de um dia para o outro. Desde o início da pandemia, mais de 21.748.000 diagnósticos já foram confirmados. A média de mortes pela doença no país está em 342 óbitos por dia. Ficou abaixo de 400 pelo 15º dia seguido. Mas com uma redução de 7% em relação a 2 semanas atrás, a curva agora apresenta tendência de estabilidade, depois de 19 dias seguidos em queda. O mesmo aconteceu com a média móvel de casos, que com 12.015 registros diários também parou de apresentar tendência de queda depois de 15 dias e agora registra estabilidade. Na variação da doença por regiões, 8 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Em estabilidade estão 10 unidades da federação e 9 estados apresentaram queda nas mortes: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rondônia e Sergipe. Mais de 112 milhões e meio de pessoas já estão totalmente imunizadas no país. Cerca de 273 milhões e 700 mil doses de vacinas foram aplicadas. Vamos para o balanço do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. São 153 milhões e 787 mil pessoas que tomaram a primeira dose de uma das vacinas disponíveis, o que dá já 72% dos brasileiros, e 112 milhões de pessoas que tomaram a segunda dose ou dose única. Isso representa 52,7% da população. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 7 milhões e 348 mil pessoas, 3,4% da população. Para se ter uma ideia do ritmo da vacinação no país, em um só dia foram aplicadas mais de 1 milhão e 858 mil doses de vacinas contra a Covid. A Rússia registrou mais de 1.100 mortes por Covid em um dia, o maior número desde o início da pandemia. As mortes diárias no país bateram recordes em 6 dos últimos 8 dias. A Força Tarefa Estatal contra a Covid-19 também relatou 36.446 novas infecções, em comparação com as quase 38 mil no dia anterior. O país vai paralisar locais de trabalho na primeira semana de novembro e a capital Moscou vai reimpor um bloqueio parcial a partir de quinta-feira. Apenas lojas essenciais como farmácias e supermercados poderão abrir. A Ucrânia, vizinha da Rússia, registrou um recorde diário de 734 mortes relacionadas ao coronavírus nas últimas 24 horas, conforme dados do Ministério da Saúde. A Rainha Elizabeth II retomou as funções públicas depois de ficar internada em um hospital na semana passada. A monarca de 95 anos realizou videochamadas com os novos embaixadores no Reino Unido a partir do castelo de Windsor, nos arredores de Londres. De acordo com a Casa Real, ela estava de bom humor e sorridente. A saúde de Elizabeth II tem sido alvo de atenção desde que cancelou a visita à Irlanda do Norte no dia 20 de outubro, após médicos aconselharem repouso. A rainha depois passou a madrugada de quarta para quinta-feira da semana passada no hospital, oficialmente para exames preliminares. Elizabeth II está confirmada para comparecer na Conferência da ONU sobre o Clima COP26, que começa no domingo, 31 de outubro, em Glasgow, na Escócia. O Tribunal de Amsterdã, na Holanda, ordenou que uma coleção de tesouros arqueológicos seja devolvida à Ucrânia. As peças estavam em um museu da cidade à época da anexação da Península Ucraniana por Moscou. Embora as peças do museu sejam originárias da Crimeia e possam ser consideradas parte do patrimônio da Crimeia anexada, elas fazem parte do patrimônio cultural do Estado ucraniano, que existe como um Estado independente desde 1991. Os museus do território alegam que o tesouro pertence à região. A rica coleção de objetos, que vão do século II d.C. até a Alta Idade Média, foi emprestada ao Museu de Amsterdã menos de um mês antes da anexação da Crimeia por Moscou, após uma intervenção militar seguida por um referendo considerado ilegal por Kiev e pelo Ocidente. E uma relíquia maia que iria para leilão foi devolvida a Guatemala. A peça arqueológica chamada de Estela número 9 desapareceu da Guatemala na década de 60.
O objeto foi comprado em 1963 em Paris por Manichack e Jean Orange, um casal de colecionadores. Em setembro de 2019, após a morte do marido, Manichack Orange leiloou sua coleção. No caso da Guatemala, fotografias da estela tiradas em sua descoberta em 1899 foram preservadas, então a peça foi retirada do leilão. Por meio da mediação da França e da Unesco, Manichack Orange optou por devolver voluntariamente a obra para a Guatemala. A estela maia, em calcário e com cerca de 50 centímetros de altura por 5 de largura, é a parte superior do penteado do governante IV de Piedras Negras. Ele chegou ao poder no ano 780 da era cristã. A final da Libertadores, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras em Montevidéu, vai contar com mais apoio das torcidas nas arquibancadas. É que as autoridades uruguaias decidiram ampliar a presença de público de 50% para 75% da capacidade do Estádio Centenário. A Secretaria Nacional de Esportes do Uruguai, em acordo com o Ministério da Saúde do país, autorizou a presença de 75% de espectadores para todos os eventos que sejam 100% ao ar livre. Portanto, 45 mil pessoas poderão assistir a partida no Estádio Centenário. Cada clube terá direito a exatos 9.375 ingressos. Antes, o acordo permitia apenas 5 mil. Além disso, na publicação, a Secretaria ressaltou a obrigação de todas as pessoas com mais de 12 anos de idade apresentarem a carteirinha de vacinação. O torcedor deverá comprovar não só que já tomou as 2 doses ou dose única, como também que finalizou o processo de imunização há pelo menos 14 dias. E ainda será obrigatório o uso de máscara e distanciamento social. O governo uruguaio, inclusive, já se mostrou otimista por uma liberação de 100% do público no estádio, tanto para a final da Sul-Americana quanto para a da Libertadores. Todo o gramado está sendo trocado pela Conmebol. As tribunas de imprensa, arquibancadas, cabines de transmissão, banheiros e vestiários também estão sendo remodelados, assim como a iluminação. Essa edição fica por aqui. 10 da manhã, horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Berenique e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.